Conhece esse livro aqui? Market Wizards. Teve gente aqui, ó, que pegou limite do cartão de crédito para operar soja na bolsa e depois virou gestor de fundo de 14 bilhões de dólares, né? Teve gente aqui que começou lá pegando dinheiro emprestado da mãe, inclusive, o Michael Marcos, né? Começou operando pork bellies, né? O toicinho de contratos de torresmo, vamos dizer assim, lá na Bolsa de Chicago. Depois transformou 30 mil dólares que ele começou operando ali, que ele começou ganhando 30 mil dólares, ele transformou em 80 milhões de dólares, tá? Então todas essas histórias aí que eu tô falando, isso foi história só de dois que eu mencionei aqui, de muitos que tem nesse livro aqui. Esse livro aqui que é um clássico de mercado, aqui, clássico sobre trading, né, sobre especulação. É um livro sobre traders americanos, né? Eu acho que não tem nenhum brasileiro aqui até onde eu lembro, mas se trata, né, justamente o mercado brasileiro está engatinhando ainda, não tem muita história aí, não. Tem alguns traders antigos aqui, inclusive os caras lá do Pregão Viva Voz, que operou commodities agrícolas lá bastante também. Tem um Frajola, inclusive eu tava vendo esses dias, ele já foi no BTG Talks lá várias vezes, né, no Trader Talks do BTG. Mas esse aqui é o clássico. Esse aqui é onde conta as histórias aí dos principais traders famosos aí do mundo. O Jack Schwager aqui, ele foi o cara que ele era um analista de commodities, inclusive, e foi o cara que fez esse livro, o autor, né, fez essas entrevistas com esses traders lá nos Estados Unidos. E aí eu tô fazendo um review aqui, vamos dizer assim, fazendo uma série de aulas aqui para os assinantes do FAT, quem comprou o Fama aí também, que novo produto aí, provavelmente alguns não conheço ainda. Eu tô gravando isso aqui no dia 18/11/2025. E aí eu tô fazendo essa série de livros, pegando aqui no original, tá? Tô lendo aqui em inglês, inclusive vocês vão ver aqui nos slides que eu tô fazendo aí, que eu vou usar nas aulas. Vários termos eu tô usando o inglês, aí eu vou traduzindo aqui os conceitos para vocês nas aulas, porque tem muita coisa que se você pegar esse livro aqui para ler na tradução, você vai perder muita coisa, tá? Nas traduções, principalmente quando o tradutor ele não é um cara, um trader, não é um cara de mercado, ele vai traduzir muita coisa que não vai pegar bem ali o que o autor quis dizer, o que estava nas entrevistas lá, né? Então aqui eu tô pegando o original aqui para vocês. Vamos ver quantos capítulos que tem. Eu acho que são pelo menos uns 10 traders aqui que foram entrevistados. Esse livro eu li ele há muito tempo atrás, tá? E agora eu tô relendo no original aqui para fazer essas aulas para vocês. Então vamos pegar aqui, ó, Futures and Currencies. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traders, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pelo menos 17 traders aqui famosos aí foram entrevistados para esse livro, tá? Baita livro, isso aqui é clássico, tá? E agora eu tô dando acesso aqui para vocês que são assinantes do FAT, que compraram o Fama, e vou colocar algumas aulas, essas do começo aqui, eu vou colocar disponível aqui no YouTube também. Então se você está assistindo pelo YouTube, saiba que você tem um teaser aqui, né? Tem algumas aulas que vão ficar disponíveis aí para você assistir, mas a maioria vai estar só lá disponível para os assinantes aqui do FAT, que são meus alunos, né? Que são assinantes aqui dos meus produtos, certo? Então vamos entrar logo nesse livro aqui e contar essas histórias, algumas até meio malucas aí, mas que vai trazer muitos ensinamentos, principalmente para vocês que estão aprendendo, estão estudando para se tornarem traders, né? Principalmente especulativos, né? Que vão fazer operações de especulação na bolsa, mas também você que é produtor rural, sucessor, que está estudando para conhecer o mercado futuro, né?
E também para você que está se tornando um profissional, um broker. Cara, isso aqui é mandatório para qualquer pessoa que está se aprofundando, que está estudando sobre o mercado futuro, tá? Não só para quem quer aprender a operar. E aí tem uma série de comportamentos aqui que... comportamentos, hábitos, regras de gestão de risco, uma série de coisas que é importante para todo mundo entender, que isso aqui vai te ajudar demais aí nas suas atividades dentro do mercado futuro, dentro do mercado de commodities, até no físico, tá? Beleza, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu estou fazendo os slides, né? Já fiz dos primeiros 2 trades, eu fiz uma introdução aqui, né? Pegando a parte introdutória, inclusive o autor ele faz essa parte introdutória, falando de alguns conceitos, etc, até para nivelar, né? Porque muita gente que comprou esse livro aqui lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, são pessoas leigas, né, sobre o mercado. Então, ele precisa então fazer meio que uma introduçãozinha ali para nivelar o conhecimento, para a pessoa entender do que se trata e tal. E aí também é interessante para nós, mesmo para nós que já conhecemos um pouco, né, quem já conhece um pouco, já fez às vezes os mini cursos aí, já entende, e já opera e tal, mas é sempre bom a gente dar umas refletidas sobre alguns conceitos. A gente vai falar agora sobre a teoria dos mercados eficientes, né? A Efficient Markets Hypothesis lá, né? Do Eugene Fama. Então ele usa essa pergunta agora no início. Então a gente vai dar uma nivelada aí, falar de alguns conceitos, se é possível ou não bater o mercado, né? Ganhar do mercado, né? Se é possível ou não ter ganhos consistentes como traders aí no mercado financeiro. Então a gente vai falar sobre esses conceitos para depois entrar nas entrevistas. Eu já montei aqui nos slides as entrevistas dos 2 primeiros, do Michael Marcos e já comecei a do Kovner também. E conforme os dias vão passando aí, eu vou terminando de fazer de todos os trades e vou disponibilizando as entrevistas para vocês aqui na plataforma e no YouTube. Beleza? Lembrando que no YouTube vai ficar restrito só as primeiras partes, e depois o restante, para você ter acesso, vai ter que assinar aí o FAT ou comprar o Fama. Beleza? Então vamos lá. Tá na tela aí já. Market Wizards. O título desse livro, o que significa, né? Market Wizards. Significa wizards, né? São magos, né? Então são os magos do mercado aí, são os traders lendários. Então, Market Wizards, Interview with Top Traders, né? Entrevistas com os top traders aí, os caras mais fodas aí do mercado. Beleza? Vamos lá. Começando aqui então com a Efficient Market Hypothesis, né? Que é do Eugene Fama. Foi um estudo que fez muita gente achar que não é possível vencer o mercado de forma consistente. Do que se trata esse estudo? Foi publicado em 1970, lá no Journal of Finance, uma publicação do Eugene Fama, que é um estudioso lá, né? E ele chegou à conclusão lá que os mercados de capitais são eficientes, né? Ele fez, esse gráfico aqui representa bem o que ele quis trazer nessa hipótese, né? Nesse trabalho, onde a gente tem na linha de baixo aqui a quantidade de dias passados, depois relativos, né, a divulgação de resultados das empresas. E aí, aqui, tanto para cima em azul quanto para baixo em vermelho, você tem os resultados, né, os retornos em relação a essas empresas colocadas no estudo, né? Então, a empresa vai lá e divulga, Banco BTG lá, por exemplo, teve 50 bilhões de faturamento e tal. Aí, a partir do divulgamento dos earnings, né, desses resultados, as ações às vezes sobem, às vezes caem, né? Quando você tem um anúncio positivo, as ações sobem, anúncio negativo, as ações caem, né? E aí, por conta esse ajuste, geralmente ele é feito em D0, praticamente no primeiro dia, onde tem a divulgação. E esse caso aqui desse estudo foi feito lá em 1970. Atualmente, eu diria que essa curva aqui, ela ainda é mais steep aqui, né? Ela ainda mais, não sei se esse é o termo em inglês, mas ela ainda é mais rápida ainda, porque
atualmente a gente tem robôs, né? Tem algoritmos aí que você teve a divulgação ali da empresa, o algoritmo ele já leu o relatório, ele já tomou uma decisão, já comprou, já vendeu em questão de frações de segundos, né? Então, realmente, essa teoria da eficiência de mercados, ela tem uma base sólida, né? Ela explica um certo funcionamento do mercado. Só que essa questão de se é possível você ganhar do mercado tradando, ela vai muito além só dessa questão de, tipo assim, quanto tempo que demora para o mercado descontar as informações que saíram, né? Falando do mercado de commodities, as informações elas são divulgadas, você tem divulgações, publicações de relatórios, né, de agências, da Conab, lá do USDA, né, por exemplo. Só que muitas vezes essas estimativas elas não estão corretas. Essas informações elas acontecem, elas chegam de forma assimétrica, né? Você não tem uma simetria, não chega de forma instantânea para todos os players, certo? E a interpretação desses dados, ela é feita de uma forma diferente. Você tem robôs ali, por exemplo, também fundos de investimentos que estão processando esses dados publicados lá de exportação, de estimativa de safra, né, e etc. De clima, né, modelos de clima que alimentam robôs de arbitragem ali que vão ficar operando esses futuros e tal. Você tem isso. Só que a coisa vai muito... O buraco é mais embaixo, diria assim, né? Porque você tem uma assimetria de informações. Essas informações elas não chegam de forma simétrica. Você tem uma experiência diferente, né? Uma interpretação desses dados diferentes. Tá? Então não é todo player, não é todo gestor de fundo, não é todo trader, não é todo produtor rural, empresa, trading, frigorífico, etc., que vai atuar, que vai interpretar esses dados da mesma forma. Você tem interpretações diferentes, às vezes um está certo, o outro está errado. Às vezes um interpreta com mais gravidade, né? Dá mais peso para uma certa informação, o outro já percebe que aquilo não é dentro da experiência, né? Daquele player, já interpreta que aquilo não vai fazer tanto preço, etc. Então você tem uma variabilidade muito grande de interpretação desses dados e a tomada de decisão também é muito diferente. Você tem fluxos de dinheiro ali, fluxos de operações, de compra e venda completamente diferentes para vários players diferentes, com objetivos diferentes, com metas diferentes, certo? Então tudo isso, né, toda essa complexidade do mercado, ela gera em alguns momentos, né, e quem já acompanha o mercado há mais tempo aí, sabe muito bem do que eu estou falando, que, nossa, essa luz aqui dá uma claridade aqui para eu ficar olhando para a câmera aqui, meu olho. Então, toda essa complexidade do mercado, ela vai gerando distorções de preços que podem ser arbitradas, que podem gerar oportunidades tanto de comprar e vender e ter retorno em cima desses movimentos de preço, tá? Em cima dessas distorções principalmente, tá? Nossa, tá difícil manter o olho aberto aqui olhando para a câmera. Beleza. Então, vamos seguir aqui. A conclusão que a gente vai chegar aqui, deixa eu pausar aqui que eu vou... Beleza, descansei a vista aqui um pouquinho, vamos seguir. Então, a conclusão que a gente chega é que sim, é possível vencer o mercado, tá? Aqui eu coloquei algumas anotações, né? Então, assim, em conclusão, mesmo se todas as pessoas tivessem acesso à informação de forma simultânea, acesso às mesmas informações ao mesmo tempo, as tomadas de decisão seriam completamente diferentes, são completamente diferentes, as interpretações são diferentes e por aí vai. Cada player tem uma realidade diferente, objetivos diferentes, situações financeiras diferentes, apetite a risco diferente e por aí vai. Como, por exemplo, pegando o exemplo do xadrez, né? Você tem no jogo, né? Você tem torneios onde
Você tem players ali com diferentes níveis de experiência, de conhecimento. Você tem jogadores que têm acesso às mesmas informações de forma praticamente simultânea ali no tabuleiro, né? Eles estão vendo as peças se movendo, as mesmas peças, a regra é a mesma para todos os players, mas alguns tiveram tempos de estudo diferentes, alguns são mais velhos, outros são mais novos, têm capacidades cognitivas diferentes, alguns são mais inteligentes, outros, né, mais lentos ali para processar essas informações, e acesso a estudos, a bibliografias diferentes, eles têm um background diferente, uma bagagem de conhecimento diferente. Então, é possível sim vencer o mercado, mas para o agrotrader, né, que a gente fala aqui na formação agrotrader, por exemplo, o que significa vencer o mercado? Isso depende. No caso aqui do Market Wizards, que a gente está falando de especuladores, né, vencer o mercado é você antecipar as distorções, se posicionar no mercado, seja comprado, seja vendido, né? Seja apostando ali com as opções, por exemplo, operação estruturada, você pode apostar em aumentos ou diminuições de volatilidade, por exemplo, né? Então, vencer o mercado significa que você está mais certo, né, do que a média ali dos players, e aí você consegue se posicionar de forma antecipada para pegar distorções, movimentos de preço que devem acontecer mais para frente, seja através de análise técnica, né, que não é muito meu caso, como vocês sabem, quem é meu aluno sabe, eu opero mais em cima de fundamentos, mas eu utilizo também análise técnica ali, principalmente de alguns históricos de pontos onde teve mais volume de negociação, onde eu consigo enxergar às vezes em cima das notícias que foram divulgadas, eu consigo visualizar onde que foram os pontos onde a maioria dos players, onde posições foram montadas, onde posições foram estopadas, e aí eu consigo ter uma sensibilidade através da análise técnica também do posicionamento técnico do mercado. Isso me dá um edge, vamos dizer assim, um diferencial de análise para entender se tem mais fôlego para aquele movimento ou não, por exemplo, né? Ou em que ponto de preço ali que eu vou montar minha posição ou não, né? Só que muitos de vocês que estão assistindo aqui também podem estar pensando, putz, mas como assim vencer o mercado? Para mim não se aplica porque eu vou ser igual o Lucas lá que, né, no meu caso aqui eu trabalhei, por exemplo, como comerciante, um trader, meu cargo lá, carteira assinada, era trader, né? Mas meu papel ali não era arbitrar, não era operar contratos futuros na bolsa. Em determinado momento, no caso na mesa de fertilizantes. Principalmente eu estava arbitrando ali, fazendo a importação, colocando a margem da empresa, ali, comercializando fertilizantes, por exemplo. Mas também, mesmo nesse caso, você tem a questão de vencer o mercado. Aqui eu coloquei até alguns exemplos, né? Se você pegar um trader pessoa física que está ali só especulando, você tem a possibilidade, por exemplo, a partir de uma análise de cenários, tendências, sazonalidades, spreads históricos, e entre outros fatores, o trader compra ou vende um contrato futuro, obtendo lucro com uma variação de preço favorável. É o primeiro exemplo que eu dei. Mas você tem um trader importador, por exemplo, aqui do caso do fertilizante, a partir de uma análise de provável aumento de demanda do fertilizante XYZ ali, né? Ou defensivo, ele toma uma decisão de antecipar uma reposição de estoque da multinacional onde ele trabalha, garantindo assim uma boa margem para a sua empresa em um futuro próximo com a venda do produto em uma operação de barter, por exemplo, né? Então isso aqui seria um exemplo de uma forma do agrotrader vencer o mercado, através da análise, através do seu posicionamento. Um trader originador, um buyer ali, né? Que eu também já atuei na mesa de soja e milho lá da multinacional, né? Você tem o trader de uma indústria que aproveita um momento de quedas de preços da soja para realizar um volume maior de compras ali, visando conforto nos estoques, uma margem garantida no crushing, por exemplo, se comprar soja ali para ter os estoques, né, conforto ali nos estoques para a parte de moagem, né, de você fazer essa moagem da soja para a produção de óleo de soja, de farelo, etc. Se aproveitando ali de um farmer selling, né, engatilhado por fatores psicológicos ou financeiros dos produtores. Então, a gente sabe, inclusive, teve um aluno que falou lá no nosso grupo do Bolsa Agro Pro, lá, né, o produtor ele tende a
a vender, a vir para o mercado vender quando o preço está caindo. Às vezes está subindo ali, né? Você tem um acúmulo de uma alta de preços grande, eles não vendem, ficam segurando, mas aí quando o mercado começa a cair, aí é onde gera o gatilho de FOMO ali, etc., né? De pânico, e muitas vezes eles vêm vender quando o preço já caiu um pouco ali, né? Então esse é um fator psicológico que o trader ele pode se aproveitar para vencer o mercado, né? Para gerar margem para ele, para a empresa onde ele trabalha, etc. Tem essa, até usando como exemplo os jogos, né? Que é muito interessante da gente usar como exemplo, como por exemplo o poker ou o xadrez, como eu estava falando, existe uma estatística do vencedor, né? Não é todas as pessoas, não são todos os traders que estão tentando se tornar ali um top trader, né? Um market wizards da vida, né? Que vai conseguir isso. Muitos eles vão ficar muitos não vão conseguir ter retorno, muitos vão só perder dinheiro, por exemplo, né? Alguns vão se tornar esses top traders ali, e muita gente vai ficar numa média, vai ficar mediano. O cara vai conseguir ganhar dinheiro e tal, vai ter que conseguir, como se fosse uma profissão ali, né? A profissão comum, aliás, né? Um salário comum, o cara vai tirando o retorno como na média ali, né? Normal. Mas poucos vão sair da média. É sempre aquela... até colocando aqui, vou colocar aqui no Google para exemplificar. Provavelmente vocês já viram em estatística a curva de Gauss, que é um gráfico estatístico que mostra que a maioria da distribuição, ela sempre vai estar... Vou pegar aqui, sei lá, pegar qualquer um aqui. Pegar essa aqui que ela não tem informação, ela fica mais clara. Beleza? Então, imagina que a maioria pensando que isso aqui são a quantidade de traders que existem no mercado, tá? Ou de jogadores de poker, ou de jogadores de xadrez. A grande maioria, ela tá nessa área aqui, ó. Se a gente pegar esse quadradinho, mais esse quadradinho, mais esse quadradinho, né? Mais esse... toda essa quantidade, na verdade essa área toda aqui, ó, são a maioria dos traders. A maioria dos traders não chega no máximo de resultados, né? Então aqui no centro vão estar a pequena quantidade que vão ser os melhores, né? Então esse é o raciocínio aqui desse gráfico. Se você pegar uma amostragem aqui no universo estatístico de 100 jogadores de poker, por exemplo, em um único torneio, você tem uma probabilidade grande de qualquer um deles ganhar. Quando você pega uma amostragem de um único torneio. Porque aí, quando você tem um único torneio, entra muito presente o fator sorte. Assim como é no mercado de especulação, de trading também. Você vai ver que tem vários sortudos ali, que às vezes o cara começa a operar, dá na sorte, o cara ganha uma porrada de dinheiro, e aí ele se acha a última bolacha do pacote, né? O cara começa a ficar corajoso, começa a operar mais contrato. Só que esse cara, muitas vezes, ele começou ganhando ali por sorte. Não foi porque ele, né, fez uma posição racional e tal. Ele na sorte, ele entrou comprado e por acaso o mercado subiu e ele ganhou muito dinheiro. Então se você pegar uma amostragem de um único torneio, ou seja, de uma única operação e tal, você tem 100 prováveis dentro do universo de jogador de poker ali, você tem, dentro de um torneio, você tem 100 prováveis ganhadores. Se você fizer uma segunda amostragem de 50 torneios, putz, aí você já vai afunilar muita coisa. Você tem uma probabilidade de apenas 20, talvez, aqui. Aqui eu estou chutando um número qualquer só para exemplificar, né? 20 jogadores apenas dentro de um universo de 100, ou seja, 20% vão ser os grandes ganhadores ali dentro de 50 torneios. Apenas 20 vai ser os caras que vão estar sempre ganhando. Agora, se você fizer uma terceira amostragem, pegar o universo de
né, uma amostragem de 100 torneios, às vezes 5 deles, né, 5 de 100 jogadores vão estar sempre entre os tops ali, entre os 10 primeiros. Né? 5 players vão estar entre os 5 primeiros ali, ganhando a maioria dos torneios. Por quê? Porque quando você faz uma amostragem de muitos torneios, você vai tirando fora o fator sorte. Aqueles eventos da sorte, né, do cara ganhar um torneio ali na sorte, fazer umas decisões ali aleatórias e ganhar, ele vai sumindo conforme você vai tendo mais eventos. A mesma coisa acontece nas operações do mercado, né, as operações de especulação. Quanto mais operações você tiver, menos traders você vai ver sendo lucrativos ali, né? Tendo resultados consistentes, porque o mercado ele filtra, né? Não são todos que têm essa capacidade de analisar um sistema complexo como é o mercado de commodities, por exemplo, e tomar decisões racionais de se posicionar, de aproveitar distorções e, além disso, ter as bolas, vamos dizer assim, né? De ter a atitude ali de segurar uma posição ganhadora, né? De estopar as perdedoras, né? Então, são poucos que vão ter esses resultados acima da média. Aí, né, é possível se tornar um trader vencedor? É um segundo questionamento que o autor faz nesse livro. Se é possível. E sim, né, a conclusão, e a gente vai ver ao longo das entrevistas aqui, é que sim, é possível se tornar um trader vencedor, mas não é possível qualquer pessoa se tornar um desses caras aqui, que estão aqui no Tier 1, nas primeiras colocações, porque aí tá dentro lá da nossa querida curva de Gauss. São poucas as pessoas que têm a capacidade cognitiva, que têm o diferencial ali de controle emocional e tal, que vai ser necessário para chegar lá nos top, né? Que vai ser necessário para se manter lá na altíssima performance. Mas sim, você consegue se transformar, né, num trader lucrativo através das aplicações de princípios básicos ali, né, de gestão de risco. Você consegue se desenvolver tecnicamente para fazer análise de mercado, né? Então é possível sim se tornar um trader vencedor, mas não é possível para a grande maioria se tornar um cara muito fora da curva aí. O mercado, ele não é um jogo de soma zero, né? O mercado, ele não é um mercado que muita gente acha que o mercado, principalmente pela natureza, ali, os mecanismos do mercado futuro, de ter o ajuste diário, de você sempre ter um comprador e um vendedor para surgir um contrato, e os ajustes diários eles sempre são feitos de um para o outro, como é um jogo de soma zero, o mecanismo, as pessoas acham que o mercado os ganhos e as perdas são um mercado de soma zero, ou seja, você tem que estar ganhando de alguém para alguém estar perdendo. Só que na verdade não funciona assim, porque é um pouco mais complexo. Você tem players ali que estão posicionados no mercado futuro, por exemplo, que estão fazendo hedge. Então, muitas vezes você está recebendo ajustes diários ali. Vamos supor que você está comprado no boi e o mercado, aliás, você está vendido no boi, especulando na baixa, né? Está apostando numa baixa. E a pessoa que entrou comprado pode ser, por exemplo, um frigorífico que precisa comprar esse gado depois do mercado e está se protegendo de uma alta de preço. Então, se o mercado estiver caindo ali, quem está ganhando? Você, né, que está vendido. Quem está perdendo? O frigorífico que está comprado. Mas esse frigorífico, ele está perdendo ali apenas no financeiro, no ajuste diário. Só que ele vai comprar o físico, né, ele vai repor o estoque dele ali, vamos dizer assim, mais barato no mercado. Então, ele está
ele está pensando em margem, né? Ele está protegendo a margem dele lá. Ele vai ter um descasamento do fluxo de caixa ali a princípio, né? Provavelmente, mas não é que ele está tendo que perder dinheiro para você ganhar. Muitas vezes você está sendo remunerado ali por ter gerado liquidez para esse frigorífico entrar comprado nesses contratos, concorda? Então o mercado ele não é um jogo de soma zero, apenas se você tivesse esse fechamento do sistema ali, só olhando o mecanismo dos ajustes diários, aí sim você tem ali um player, né, uma posição que está comprada, outra está vendida, uma está perdendo, outra está ganhando, mas o mercado ele ganha, né? Ele te remunera não só por você gerar liquidez, mas também por você trazer racionalidade. Muitas vezes o preço tá saindo muito fora ali da racionalidade, você entra ali arbitrando e por ter tomado uma decisão racional, você é remunerado ali com a correção dessa distorção no mercado. Então, lendo aqui as anotações, né? Apesar de um mecanismo do mercado futuro ser um jogo de soma zero, a geração de valor através do mercado não é. É possível extrair valor do mercado não apenas operando em cima do erro dos outros players, mas também gerando liquidez e deixando a cadeia mais eficiente, tá? Cadeira aqui, mas é a cadeia. Alguns poucos traders terão resultados extraordinários, porém muitos podem viver com resultados ordinários, que muitas vezes representam ganhos muito acima dos obtidos com outras carreiras comuns. Fora a parte que a gente sabe muito bem aí de qualidade de vida, né? De liberdade, de tempo, você trabalhar de casa, né? Conseguir operar de casa, operar da fazenda, etc, né? Então talvez você não seja um market wizard, né? Um mago do mercado, assim como os entrevistados aqui do livro, mas você pode sim ser um trader, um broker ou um produtor rural bem sucedido no mercado agrícola, certo? E vou cortar essa aula aqui agora, vou gravar já depois a entrevista do Michael Marcos, né, que é o primeiro entrevistado aqui do livro, e é o cara que, como eu falei, começou operando ali farelo de soja, começou com um broker, nada a ver lá, o cara que não sabia nada do mercado, foi lá para a corretora e começou perdendo dinheiro lá, pegando dinheiro emprestado da mãe, foi um rolo, mas ele fez, no final das contas, aprendeu a operar, um cara PhD em psicologia, né, um PhD lá, é um cara que aprendeu a operar, né, se tornou um market wizard lá e fez em torno de $30 mil virar 80 milhões de dólares, né? Só operando principalmente commodities agrícolas, beleza? Então a gente vai falar na próxima aula sobre o Michael Marcos, beleza? Que é esse carinha aqui, ó, vou mostrar a foto dele para vocês, beleza? Então até a próxima aula.